Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Sueli, Valéria, gratidão pela presença, sejam todos bem-vindos. Boa noite, meu querido Ari, gratidão pela sua presença também. Hoje estamos com a live de Nos Albores da Imortalidade, capítulo 11. Adriana, boa noite, amiga, seja bem-vinda. Helena chegou também conosco. Boa noite, Helena. Eu entrei pelo meu perfil particular. E enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos, né, para que a gente possa encaminhar também para outros amigos queridos, né, que nos acompanham nessas lives que fazemos. Sandra, boa noite. Denise, boa noite a vocês. Nós fazemos toda quarta-feira, 22 horas, o estudo deste livro, Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, ditado pelo espírito Jerônimo Mendonça ao médium Nicola Fratari Neto, da cidade de Tuiutaba. Nicola, que estará em Araraquara no dia 5 de novembro, no Grupo Espírita Inácio Ferreira, no Celmidei 4, um bairro aqui da periferia de Araraquara. E se Deus quiser, nós vamos estar lá assistindo a apresentação da palestra do Nicola. E Nicola já nos confidenciou lá para frente, né? Não é confidenciou, já assumiu um compromisso conosco de, na finalização deste livro, estar aqui conosco para fazer uma live. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda, amiga. Então, o Nicola se comprometeu a estar conosco na finalização deste trabalho que se dará no ano que vem, né? Ainda temos muitos capítulos pela frente, estamos apenas no capítulo 11, de 37 capítulos, mais o pós-fácil. Então, temos aí um grande caminho pela frente. Pelos nossos cálculos, este ano a gente chegaria no capítulo 25. E a partir daí, o ano que vem, nós vamos fazer uma pausa, acho que de 2 semanas entre Natal e Ano Novo. E a partir daí a gente retoma depois, trazendo a continuação deste livro. E para o ano que vem estamos com ideia de alguns outros projetos diferentes também. Como já tinha feito algum anúncio para vocês, né? Falarmos de casos e causos de Jerônimo Mendonça. Patrícia chegou também. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Terminar aqui só de mandar os aviõezinhos. E aí a gente dá sequência. Pronto, mandamos os aviõezinhos para não perdermos muito tempo. Já estamos com 3 minutos e 36 de live, né? Então, vamos fixar o comentário para fazer, como sempre fazemos, um breve resumo do capítulo anterior. Fixei comentário, não fixou. Vou fixar agora de novo. A Dani chegou, Leninha também, boa noite a vocês. Sejam todas bem-vindas. Dani estava conosco assistindo há pouco a palestra, a live da nossa querida Bárbara Mota, que faz parte do Encontro Espírita, do Projeto Sabadão Espírita também. Gleison, nosso samurai espírita, seja bem-vindo, meu amigo. E então hoje nós vamos... Deixa eu tirar a melodia aqui para não gastar tanto as cordas vocais, né? Fica mais fácil. Sônia, boa noite, seja bem-vinda. E então, retomando o capítulo anterior, no capítulo 10 da semana passada, que estávamos na companhia da nossa querida Patrícia, e falamos naquele dia, boa noite, Sandra, seja bem-vinda, naquela noite, na verdade, né? Conversávamos sobre o abismo que foi uma incursão que Jerônimo Mendonça acabou sendo convidado para um trabalho e aprendizagem também do plano espiritual, e ele se incomodava muito com a questão que ainda no plano espiritual utilizava-se de muletas, embora já tivesse feitos vários tratamentos, várias cirurgias,
Isso o incomodava bastante. E ele acreditava que o seu tratamento já havia terminado. E o Indra, que é o enfermeiro, falou para ele que ainda não, que hoje seria a última sessão de tratamento com o Zenório. E o Jerônimo falou, mas espera um pouquinho, como assim? O Zenório já havia me liberado. Sim, há uma nova oportunidade para a continuação do seu tratamento. Ainda faltam alguns acertos. E aí o Indra acompanha o Jerônimo até um outro departamento dessa colônia, onde ele vai encontrar a irmã Sheila e o Zenório, que é o médico. E ele fica assim intrigado porque que a Sheila estaria ali com tantos e tantos afazeres espirituais, e ele é convidado para acompanhar o Indra, que é o enfermeiro, a irmã Sheila e o Zenório, para uma incursão nas zonas abismais. E uma coisa que eles vão percebendo no decorrer desse momento, né? Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. É justamente o quê? Que a paisagem vai se modificando. A paisagem vai se modificando e por conta disso vai saindo daquele campo verdejante para uma região de árvores retorcidas, um lugar diferente, né? Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Então isso deixou o Jerônimo intrigado. E quando eles começaram a praticamente a descer nas regiões mais próximas ali da crosta, eles começam a perceber que havia os espíritos começavam a como se tentar invadir com formato de mãos, em forma de punho, em murros, né? Lanças, mas havia todo um halo de proteção emanado por Zenório e também pela irmã Sheila. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. E isso, então, mostrou a questão do adensamento espiritual deles, né? Que eles chegaram até uma região quando eles foram em busca de Nestor. Nestor vocês vão saber mais para frente, não posso dar spoiler ainda, só aqueles que já têm o livro e já leram e já descobriram quem é Nestor, mas não posso dar spoiler porque eu já li lá atrás e eu estou relendo com vocês também. Então, não vou dar spoiler para mim mesmo. Mas eles vão em busca de Nestor. E quando eles, né, antes de buscar Nestor, o que acaba acontecendo? O Zenório pega uma espécie de um chaveiro onde tem um único botão, ele aperta esse botão e sai como se fosse uma folha tipo de papel que ficava planada no ar, né? Uma projeção mais ou menos, onde conseguiam ver vários pontos luminosos e encontraram numa marca que estava o Nestor. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. E aí quando chega, a irmã Sheila vai e o Jerônimo fala que ele percebe um direcionamento, né, firme, um pensamento firme voltado para aquele resgate. E a irmã Sheila desce até aquelas zonas abismais e vem trazendo Nestor no seu colo e os levam, né, faz esse resgate e ele estava assim praticamente um ser bem disforme com tantas questões que ele já padeceu nessas zonas abismais. Dá vontade de contar a história, né, Silvia? A Silvia já leu o livro, então eu estou relendo o livro, então estou recomeçando com vocês. Bom, já estamos quase a 10 minutos, como a gente faz o combinado, os 5 primeiros minutos para os nossos cumprimentos. Depois nós entramos no resumo, né, do capítulo anterior. E de 10 minutos para frente nós fazemos a leitura. Quem entrar nesse momento, eu peço desculpas, mas não vamos poder cumprimentá-los, pois estamos imbuídos da leitura agora do capítulo 11, o amparo para todos, do livro Nos Albores da Imortalidade, esse livro aqui, ó. Então vamos lá.
Apesar de estarmos na clareira, sentíamos a pressão do ambiente inóspito. Os gritos e algazarras eram ensurdecedores. Mesmo ante a serenidade da equipe, estávamos interiormente atônitos com a atividade. Não demoraríamos, pois a situação no entorno era de xingamentos, à medida que os habitantes daquelas paragens começavam a nos notar, ainda mais com Nestor nos braços de Sheila. Em alguns segundos, divisamos luzes naquele céu escuro e para o alto olhamos. Rompendo a atmosfera saturada, avançavam pontos brilhantes. Eram pequenas equipes como a nossa, chegando e partindo a todo instante. Agora compreendíamos a figura dos anjos do Senhor guardando o abismo. Aos poucos, como que se combinado previamente, as equipes se achegaram à mesma plataforma. Eram as luzes que havíamos divisado ao alto, sobrevoando a densa atmosfera. Só então percebemos que estávamos em uma base comum de encontro. Tudo acontecia rapidamente. Acostumados, estavam ao trabalho e não havia tempo para o que não fosse certeiro e urgente. Em brevíssimo instante, estávamos em número bem maior e com o acréscimo de outros irmãos socorridos, da mesma forma que Nestor. Ambulâncias preparadas para aquelas paragens vinham buscar os doentes e os grupos socorristas. Tinham formas arredondadas e ausência completa de rodas e pneus. De seus interiores, outros enfermeiros aportavam com macas e aparelhos. Acomodamos os irmãos resgatados para, em seguida, alocarmos-nos e seguir com eles. Quanto aos que ficaram no vale, desejavam expor suas dores e chamaram-nos a atenção, sem contudo haver mudança íntima capaz de os destacar da massa. Logo chegamos a um hospital-abrigo. Era um posto ligado à colônia, localizado na área limítrofe àquelas paragens de reajuste. Enquanto os irmãos conduzidos eram removidos pelos cooperadores, Indra nos falou: Jerônimo, sua atuação por hoje termina aqui. Já há motivos para muitas reflexões, tendo em vista a experiência. Ainda observamos que as macas eram colocadas ordenadas no pátio frente ao abrigo. De dentro, irmãos de nosso plano traziam médiuns encarnados desprendidos em sono natural. Eram trabalhadores de diversas casas espíritas espalhadas pela região. Aproximavam cada um de um enfermo e, após uma oração, auxiliados pelos padioleiros, exalavam ectoplasma em certa abundância, saindo de pontos específicos que envolviam o peito dos irmãos enfraquecidos. Logo após a operação, notamos calmaria entre os resgatados. Dirigimos-nos para a primeira ala do hospital-abrigo, onde aguardavam-nos outros aprendizes. Passamos por verdadeiros processos de desinfecção de fluidos deletérios trazidos do abismo. Após a saída da câmara purificadora, como a chamamos, fomos conduzidos ao pavilhão de recolhimento. Havia muito a se pensar durante a madrugada que findava. Um pouco mais tarde, ao seguirmos com Indra para os alojamentos do hospital da colônia de Eurípides Barçanufo, observamos o enfermeiro logo que se despediu. Aguardávamos alguma fala sua. Indra havia nos dito que iniciaríamos um novo tratamento com aquela visita, porém continuávamos com a mesma forma. Ele nos olhou com ternura e, com um lindo sorriso nos lábios, disse:
Zenório pediu para dizer a você que agora realmente seu tratamento chegou ao fim. Assustamo-nos, pois não víamos melhora alguma no nosso processo das pernas. Ele continuou: Jerônimo, a cura precisa vir de você. Não pense que ela esteja nas mãos de Zenório ou de Sheila. Ela nunca esteve com eles. Só você possui essa capacidade. Descubra-a em si próprio. Confessamos ter encarado aquelas regiões abismais como exercício transformador de nosso sentimento. Entretanto, aquela nova incógnita do enfermeiro mexia profundamente conosco, deixando-nos sem reação, desconstruindo nosso raciocínio. E assim terminamos o capítulo 11 do livro Nos Albores da Imortalidade. Vou fazer uma observação que me chama muito a atenção. A fala final de Indra para Jerônimo. Jerônimo, a cura precisa vir de você. E eu me lembro muito da música do grupo Faroluz, do nosso querido Cláudio Padilha, onde fala exatamente que a cura está dentro de você. Mas foi muito marcante essa passagem aqui, que imediatamente me lembrei daquela música do grupo Faroluz. A cura está dentro de você. A cura está dentro de nós. Bom, mas o que vem contar para nós o capítulo 11, o amparo para todos? Eles então saíram, a Sheila tinha resgatado Nestor lá do abismo e vinha trazendo no colo. Só que neste momento, o ambiente, aquele ambiente ali perturbador, era inóspito, como ele dizia, com gritos e algazarras ensurdecedores e xingamentos de todas as formas. Então mexia muito com a estrutura. Por mais que eles estivessem com o pensamento voltado para o bem, para aquele trabalho, essas energias, e vejam, se você estiver fazendo uma prece e alguém começar a colocar uma música alto, ou se começa a colocar um programa de uma televisão ou alguma discussão, você não consegue se concentrar na sua prece. Uma coisa simples, não sei se vocês já se depararam com isso, você vai à casa espírita e tem uma criança, por exemplo. Então todo mundo ali assistindo e a criança começa a correr, começa a gritar. Então tira a atenção, uma coisa simples, tá? Natural de uma criança, tira a atenção do palestrante e do público também. E agora imagina quando eles estavam numa região, né, densa do ponto de vista espiritual, começaram a sofrer, né, toda forma de ofensas, xingamentos, ainda mais quando perceberam que Nestor estava no braço de Sheila. Olha só que situação. E eles começaram a divisar luzes no alto, que como se fossem anjos do Senhor, como ele disse para nós aqui, que fossem resgate de irmãos sofredores nas zonas umbralinas, ou nas zonas abismais, né, como ali praticamente era. Então esses anjos do Senhor representavam luzes, e essas mesmas luzes que Jerônimo viu lá atrás, logo no começo do seu processo desencarnatório, quando ele estava sendo recolhido, que ele via luzes que ele não sabia o que era. E essas luzes nada mais são, né, do que espíritos amigos que estão em missão de resgate de sofredores no plano no plano próximo à crosta, né? E aí o que nós trazemos também de interessante? Eles foram para uma região e houve vários desses irmãos, praticamente dessas equipes de socorristas, vieram para o mesmo espaço ali onde eles estavam e vinham ambulâncias, olha que forma interessante, de formas arredondadas que não tinham rodas e nem pneus. É praticamente como se ela deslizasse, como se ela, né, volitasse no céu também. E dentro dela saíam os enfermeiros e com as macas e colocavam aqueles irmãos que foram resgatados.
E na verdade era um local que ele chama aqui, um hospital-abrigo, um posto ligado à colônia localizada na área limítrofe daquelas paragens de reajuste. E o Indra fala então para o Jerônimo que a atuação por hoje terminaria ali. A atuação da atividade dele naquele aprendizado terminaria ali. E ele começou a observar também que macas eram colocadas ordenadas em frente ao abrigo. E olha que coisa interessante, que os amigos espirituais traziam médiums encarnados em processo de desdobramento pelo sono. Como é interessante, quando nós vamos dormir e fazemos algum trabalho, né, do bem, por que é importante a nossa prece antes do momento do sono? Para que a gente consiga, né, ir auxiliar algum trabalho espiritual. E o que aconteceu? Esses médiums das casas espíritas próximas àquela região, em desdobramento no momento do sono, vinham auxiliar e transmitiam ectoplasma, a fim de que eles pudessem, como que ele fala? Eram trabalhadores de diversas casas espíritas espalhadas pela região. Aproximavam cada qual de um enfermo e, após uma oração, auxiliados pelos padioleiros, exalavam ectoplasma em certa abundância. Então eles exalavam o ectoplasma em certa abundância, de forma que esse ectoplasma era utilizado para recursos daqueles espíritos que tinham sido resgatados, que estavam enfraquecidos. E ele continua, né, explicando para nós uma coisa muito importante. Se você entra, vamos pensar no plano material, se você entra numa ala, digamos, que tem algum tipo de contaminação, vamos pensar na área médica, você tem que fazer a sua descontaminação para entrar no centro cirúrgico, que seja. Pessoas que cuidam de hortaliças, principalmente algumas legumes e verduras, que exigem um determinado cuidado. Você tem que, antes de entrar naquele local, você tem que fazer uma desinfecção para que você não leve doenças. Talvez pelo sapato, alguma coisa assim, de alguma roupa, você acaba muitas vezes levando alguma doença. E como eles foram para aquelas regiões abismais, eles passaram por uma espécie de uma câmara de desinfecção, ou uma câmara purificadora, ele fala aqui, né? Antes de entrar no pavilhão do recolhimento. Então isso é interessante a gente pensar, porque da mesma forma que quando a gente faz a nossa prece, a gente faz uma nossa harmonização, no plano espiritual, a prece pura e simplesmente não resolveria. Ajuda e muito, mas existem mecanismos próprios para auxiliar a desinfecção, por serem fluidos deletérios pesados que poderiam contaminar não só o espírito que foi naquele trabalho, mas também para outros que, por exemplo, poderiam ter recebido alguma energia mais densa. Então, por isso que eles passaram por essa câmara de desinfecção. Um momentinho só, deixa eu fazer só uma verificação aqui, se tem um probleminha técnico aqui. Voltamos. Então, eles passaram por essa questão, que eu estava dizendo, né, por uma desinfecção de fluidos deletérios nessa câmara de purificadora, e aí que eles foram conduzidos para o pavilhão de recolhimento.
Aí o Jerônimo foi acompanhando o Indra. E em um determinado momento, o Jerônimo ficava intrigado ainda, né, com a situação dele, que ele estava naquele processo. Como que eu já tive alta? Como eu já tive alta no meu tratamento, se eu ainda não me sinto apto a caminhar, a volitar como eles queriam, né? E aí o Indra chega para o Jerônimo e fala assim: o Zenório pediu para te dizer a você que agora realmente seu tratamento chegou ao fim. Aí ele fala, poxa, ele pensou consigo mesmo, né? Pois não vejo melhora alguma no nosso processo das pernas. Ele ainda necessitava dos recursos das muletas para poder caminhar e a ajuda dos amigos espirituais para poder se deslocar de um lugar para o outro. Aí o Indra, que é o enfermeiro, coloca com muita propriedade, né? Jerônimo, a cura precisa vir de você. Não pense que ela esteja nas mãos de Zenório ou de Sheila. Ela nunca esteve com eles. Só você possui essa capacidade. Descubra em si próprio. Quantas e quantas pessoas buscam ajuda espiritual, só que a transformação verdadeira está dentro de nós. A regeneração que a gente tanto busca, que a gente tanto quer, está dentro de nós. Então não dá para você querer que a cura venha de fora. Como você vai querer sarar se você mesmo não se busca se cuidar? Querer que o outro cuide de você quando você mesmo não se cuida? Então aqui, vejam que situação diferente. Lá naquele primeiro momento, vocês perceberam que o Jerônimo, ele teve, logo que desencarnou, no plano espiritual já percebeu que estava enxergando. E aí foi explicado a ele que a perda da visão dele não era uma perda de visão espiritual, mas apenas e tão somente do corpo carnal. Por isso que ela foi recuperada logo. Agora, todo o processo que ele teve que passar por fisioterapia, cirurgias, uma série de outros procedimentos dentro da escala evolutiva do mundo espiritual, levou certo tempo. Só que ele ainda não acreditava na capacidade dele de andar. E o Indra foi categórico. Jerônimo, a cura está dentro de você. Só depende de você. De mais ninguém. Acredite em você, né? A Dani, aí a meu ver a limitação era mental. Já não pertencia ao perispírito. Jerônimo talvez ainda estivesse ligado mentalmente à condição que pertencia ao corpo físico. É exatamente, Dani, exatamente. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Porque, a nossa mente, ela prega peças incríveis na gente. Da mesma forma que uma pessoa que, acreditando ser capaz de fazer tal coisa, ela faz mesmo que não tivesse força suficiente para isso, do outro lado também, se você coloca um entrave, eu não consigo, não tenho capacidade, não consigo, você não consegue. A tua mente trava o teu desenvolvimento, o teu caminhar. E aqui provavelmente, né, como a gente está falando assim, embora eu tenha lido o livro, eu estou relendo o livro com vocês, então para mim é tudo novo. Eu leio de tarde, à tarde eu sempre leio um pouco novamente, claro, o capítulo anterior e o capítulo que eu vou ler hoje. Mas na leitura que eu presto mais atenção, que eu faço com vocês, por incrível que pareça. Passa algumas coisas desapercebidas que na hora que a gente está fazendo aqui a coisa flui. E aí então, na verdade, ele finaliza dizendo: confessamos ter encarado aquelas regiões abismais com o exercício transformador do nosso sentimento. Deu um choque de realidade nele, né? Porque afinal de contas, a gente não tem a ideia real do que é viver em umas regiões assim tenebrosas. A gente tem ideias, mas não temos uma lembrança própria dessa região. Entretanto, que ele coloca, aquela nova incógnita do enfermeiro mexia profundamente conosco, deixando-nos sem reação, desconstruindo o nosso raciocínio. Então, o que ele tinha, né, daqui para frente dependia dele. Daqui para frente depende dele. E assim como também tudo depende de nós.
E assim finalizamos a leitura e o comentário. Boa noite, Nice. Terminamos a leitura e o comentário do capítulo 11. Na semana que vem, no dia 20 de setembro, capítulo 12, estaremos falando sobre a oração. A oração é um capítulo também relativamente curto, não é tão longo, né? E já temos 2 convidados para estarem conosco nas lives de quarta-feira, no dia 25 de outubro, a última quarta-feira do mês. A nossa querida Dani Lima vai estar conosco. Não, ela está mudando porque às vezes, Leninha, deixa eu te explicar, depende da posição aqui, ele dá uma mudança, do jeito que eu me aproximo da câmera do celular, ele dá um certa alternância de cor. Não é o seu celular, não, é o meu aqui mesmo, é a transmissão. Então, dia 25 de outubro, 22 horas, Dani Lima estará conosco no capítulo 17 deste livro. E na semana seguinte, olha só, né, um por mês, mas na semana seguinte, 1º de novembro, o Vitor, que é o meu filho, vai estar conosco. Dia 1º de novembro, aniversário de nascimento de Jerônimo Mendonça, olha que privilégio, né? O Vitor vai estar conosco falando sobre o capítulo 18, em serviço. E assim vamos seguindo, vamos levando em frente. Gente, agora então, convidar a vocês, para aqueles que puderem estar conosco no próximo domingo, dia 17, 10 horas da manhã, estarei fazendo uma live com o tema Palavras para a Alma, no Centro Espírita Irmão Oscar, da cidade de Campinas. Dia 17, domingos, 10 da manhã, e depois a gente vai compartilhar também no nosso perfil do Instagram e o nosso canal do YouTube, mas ficam aí vocês convidados a estarem conosco, tá bom? Então vou convidar vocês para que a gente possa unir em pensamento e oração, fazendo as nossas vibrações. E assim, convido você, querido amigo, querida amiga, que a gente possa unir em pensamento e em coração, elevando ao alto as nossas preces, as nossas vibrações, rogando ao Divino Mestre que possa abençoar a cada um de nós que se encontra nesta live, neste momento, que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, aquelas pessoas que ainda trazemos alguma desavença, desentendimento, que a mão amiga do nosso Mestre Jesus acerene os corações, trazendo paz, saúde e equilíbrio espiritual a esses corações aflitos. Para aquelas pessoas que trazemos em nosso pensamento e sabemos necessitadas de um socorro espiritual, de um socorro físico, que a equipe médica e os bondosos amigos possam auxiliar na sua recuperação. Nós fazemos um pedido muito especial também nesta noite, para que a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes possa auxiliar a nossa querida amiga Silvia e a equipe médica que vai fazer o procedimento dela na próxima sexta-feira, 6 da manhã, na cidade de São José dos Campos. Silvia possa receber da espiritualidade toda a tranquilidade, toda a certeza e confiança na providência divina, que o Pai de amor estará com certeza auxiliando por meio dos médicos espirituais o seu procedimento. Rogando a Jesus que ampare os desamparados da sorte, que perambulam pelas ruas, recolhidos em prisões, asilos, orfanatos. E também, Mestre, que possa abençoar a nossa pátria, tão sofrida com tantos problemas, que aflige a tantos irmãos desabrigados, irmãos desesperançados, e sobretudo pelo nosso orbe, tão sacudido por problemas que sabemos fazem parte do seu processo natural de evolução. E assim, agradecidos a cada um de vocês, amigos queridos que estão sempre conosco, agradecidos a Jerônimo Mendonça, que trouxe-nos
breves relatos da sua passagem no plano espiritual e também na sua jornada de trabalho em benefício de irmãos sofredores. Agradecidos, assim o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, ou em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, agradeço de coração cada um de vocês que aqui esteve. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês, um excelente final de semana e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, gente!